Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando Machado e é um prazer participar do circuito UVB Web de capacitação legislativa. E o tema que nos traz aqui é sobre a importância das leis orgânicas municipais dentro do contexto que a gente observa das mudanças constitucionais. Então, nós vamos passar uma série de slides, né, para que todos acompanhem. Inicialmente, dizendo que essa importância visa os aspectos jurídicos e legais que impactam nas decisões dos poderes executivo e legislativo municipais. Vamos falar da reprodução constitucional, que ali é obrigatória, proibida e até mesmo permitida, e dentro dessas decisões, em diversos textos de leis orgânicas, buscando a jurisprudência do norte ao sul do país, de todos os estados, então da federação, e que tem impactado bastante a questão das leis orgânicas. Mas existe um conflito entre as normas? A Constituição Federal acabou de ter mais uma emenda constitucional, né? Então agora nós estamos com 112 emendas constitucionais desde que foi promulgada em 1988. As nossas leis orgânicas datam de 1990 e muitas delas sequer sofreu alguma alteração ou algumas procuram reproduzir o texto da Constituição que depois é alterado novamente. Então, é um risco que causa insegurança jurídica caso o legislador municipal não se atente para que haja as atualizações devidas. E é essa a nossa preocupação de levar aos vereadores, a toda a sociedade, né, aquilo que de melhor tem, né, na redação das leis orgânicas. Aqui nós vamos, né, eu vou simplesmente dizer sobre os impactos que são causados, principalmente entre essas normas. E aqui não vou citar muito das constituições do Estado, porque cada unidade da federação tem a sua, então isso aí a gente deve considerar como a Constituição Federal, né, trazendo aí as suas definições. Então, por isso, o fundamento constitucional visa isso. Os municípios brasileiros, ao elaborarem suas leis orgânicas, devem seguir o padrão de elaboração formal determinado pela Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 29, aí já tem o artigo 29A, tem o artigo 30, mas no caput do artigo 29 dispõe que todo município deve se reger-se por uma lei orgânica, que deve ser votada em 2 turnos, o interstício mínimo de 10 dias, ou seja, aquele intervalo, né? E aprovada por 2/3 dos vereadores, que assim deve se levar à mesa diretora promulgando-a, né, mas desde que atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do seu respectivo Estado também, né? A gente deve levar isso em consideração. E daí a gente deve sempre buscar o princípio da simetria constitucional, que é um dever que tem o legislador municipal, esse respeito aos princípios magnos, dentre os quais destacam-se os princípios constitucionais sensíveis e os estabelecidos, além daqueles padrões estruturais de cada Estado, os quais deverão, tanto quanto possível, ser reproduzidos pelas constituições estaduais, né, e, lógico, pela legislação em geral. Agora, você sabia que é cabível, desde que não implique contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática do atendimento jurídico. Nesse caso, nós temos severos inconvenientes políticos ou graves dificuldades, até mesmo práticas de qualquer ordem, né? Bom, nem com outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. É claro, né, então, que todo legislador municipal, ao atender
os interesses locais, deve se posicionar colocando, né, de forma que aquela lei orgânica ela seja um espelho, né, para toda a sociedade local. Né? Então, assim, é, com relação, a gente pode assim dizer que muita gente se engana. Não existe o poder constituinte municipal. Isso foi falado lá em 1990, vamos aqui dizer que os vereadores, mas não houve uma convocação, né? Porque nós só temos uma república e, por isso, uma só Constituição Federal. Né? Então, quer dizer, mas há uma competência legislativa titularizada pela Câmara dos Vereadores para elaborar a lei orgânica, que além de respeitar essa simetria, norteia-se pela repartição de competências entre os entes federados, devendo ser observada a predominância do interesse, de forma que a União competem as matérias predominantemente de interesse geral, nacional, ao passo que os estados são pertinentes em matéria de assuntos predominantes, o interesse regional, claro, né, então do cada limite, e restando, né, por sua vez, aos municípios os assuntos de interesse local. Tudo bem? Então, nós vamos agora falar sobre aquela reprodução que é permitida, não é obrigatória, até mesmo pode-se dizer facultativa. Né? Então, o que pode constar da lei orgânica municipal? Imagine, conferir prazos e procedimentos para o chefe do executivo responder a pedidos de informações, providências e indicações ao Poder Legislativo. Uma das formas que tem o vereador de, no caso, acionar o executivo é por meio daquelas indicações, né? Então, isso pode, né, ser conduzido dentro de uma lei orgânica, porque tem essa procedência do pedido, por exemplo, de informações, que disseminado lá no Decreto-Lei 201 de 1967, que trata justamente sobre as responsabilidades, os deveres, né, então, dos prefeitos municipais e dos vereadores. Então, quer dizer, é isso que a gente pode também constar. Uma outra é sobre o subteto de gastos com o pessoal pelo Poder Legislativo Municipal. Não existe inconstitucionalidade nesse aspecto. Agora, quero aqui lembrar que, pelo artigo 29A da Constituição Federal, comete crime de responsabilidade o presidente que ultrapassar 70% de despesas com folha de pagamento. Então, isso tem muitos presidentes aí que respondem por ultrapassar esse limite e é perigoso, né? Porque vai causar sérios transtornos judiciais e até mesmo dentro da justiça eleitoral também, claro, né? Impactando até a sua candidatura. Então, é algo que pode ter ali a sua reprodução permitida, é interessante isso. A previsão de 2 períodos legislativos, né? Nós temos que entender que uma sessão legislativa tem seu início e tem seu término, mas também tem seus intervalos, os chamados recessos parlamentares. Então, constar o início e o fim de sessão legislativa, mas também não precisa corresponder exatamente o que diz lá a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. É uma liberdade que tem o legislador municipal para dispor sobre este assunto. Né? Então, ou seja, que algumas câmaras municipais têm lá de 15 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro, embora a Constituição tenha alterado lá com a emenda constitucional número 50 de 2006, mudando esse calendário, mas isso não é um reflexo constitucional obrigatório. Tá? Uma outra possibilidade também é da instituição do direito às férias, né, de 30 dias, sem prejuízo do subsídio, acrescido de 1/3 constitucional, bem como do 13º subsídio. Né, a prefeito, vice-prefeito, também secretários municipais e até vereadores. Essa é uma condição que foi em 1º de fevereiro de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, que assim adotou
essa vantagem, né, para os agentes políticos, né? Então, e foi trazida aí, né, então, dessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quer dizer, é uma forma, né, de também privilegiar os agentes políticos nesse campo. Agora, aquele cuidado, como nós dissemos antes, né? Pode haver um questionamento, porque férias são 30 dias. Agora, veja, ter um recesso de 15 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro, ficar praticamente 90 dias, né, então, sem exercer as atividades, ora, então isso aí é perigoso, né, então por isso que muitas câmaras municipais têm reduzido o recesso parlamentar para 30 dias, evitando questionamentos no Tribunal de Contas ou então alguma auditoria, né, que poderia vir pela frente, tá legal? Então, muito cuidado, zelo com isso daí. Se vai pagar o 13º, vai pagar férias, então é melhor que repense esse calendário aí da sua Câmara Municipal, tá legal? Bom, ainda pode constar o afastamento cautelar por até 180 dias do prefeito, né, por infração política administrativa. Não tem conflito nenhum entre a Constituição Federal e o Decreto-Lei 201 de 67, né? Então, até mesmo o Supremo Tribunal Federal já entende isso, trazendo a lei do impeachment, né? Ou seja, a lei número 1079, lá de 1950, mas que ainda está em vigor. Então, quer dizer, pode-se colocar esse afastamento cautelar, sim, no momento em que o prefeito esteja respondendo, né, já, claro, garantindo todos os seus, a sua defesa, claro, e o contraditório. Uma outra forma também que se pode constar na lei orgânica é a previsão de normas que de forma direta possam desencadear em novas despesas. Ou seja, então naquelas competências concorrentes. Normalmente as leis orgânicas dizem assim, que a competência privativa do prefeito dispor sobre a administração municipal, sobre o regime jurídico dos servidores, tudo bem, essa é a questão. Mas as matérias orçamentárias e tributárias, né, isso já é uma competência concorrente, né? Nós temos várias situações aí demonstrando isso, né? Então, quer dizer, a competência para legislar não será, em regra, privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não se estabeleçam regras sobre os seus órgãos, claro, lá da administração pública municipal, e a estrutura administrativa, e mais o regime jurídico de seus servidores. Isso é disseminado lá no artigo 61 da Constituição Federal, aí sim vale o reflexo constitucional nesse aspecto, falou? Então, essas questões também a gente deve levar em consideração quando se tem o quórum necessário para aprovar uma lei complementar pela maioria absoluta. Nós temos visto diversas leis orgânicas pelo Brasil afora de que coloca a lei complementar aprovada por 2/3 dos votos. Olha, a Constituição Federal é bem cristalina nesse aspecto. Então, por isso, é interessante, né, então, dizer que lei orgânica é aprovada por maioria absoluta de votos. Não pode ser diferente porque o Supremo entende que, se for dessa maneira, não estaria cumprindo o rito da simetria constitucional. Outro caso, né, sobre os normativos que estabelecem prazos de 1 ano ou 2 anos para o mandato dos integrantes da mesa diretora das câmaras municipais. Olha, essa é uma autorregulação. Não existe dizer que é de 1 ano, 2 anos, como é o modelo federal. Não precisa ter isso. Não guarda essa simetria com o modelo federal nem estadual. Tá? Então já existem alguns precedentes do Supremo. Né? Então, com isso, a organização interna do Poder Legislativo Municipal tem a sua autorregulação. É interessante constar da lei orgânica, se assim desejar,
tá? Mas pode, né? O regimento interno pode estabelecer diferente disso. Bom, agora a reprodução obrigatória, nós temos que pensar nos fundamentos. Ou seja, a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo municipal deve ter como parâmetro quem? A Constituição Estadual, tudo bem, conforme estabelece expressamente o artigo 125, parágrafo 2º, lá da Constituição Federal. Legal? Tá, mas há alguma situação de exceção, né? A excepcionalidade é em relação aos tribunais de justiça, que julgam ações diretas de inconstitucionalidade proposta contra a lei ou ato normativo municipal e com isso declarando a inconstitucionalidade. Mas como os tribunais de justiça usam esse parâmetro? Né? Com a Constituição Federal. Agora, desde que seja o quê? Norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Então é isso que a gente vai falar agora um pouquinho dessa reprodução e dizer agora que antes a gente falava o que pode constar da lei orgânica, agora é o que deve constar da lei orgânica, não é mesmo? Então vejam, a proibição para vereador assumir outro cargo de mandato eletivo. Não pode, né? Ele foi eleito vereador, mas concorreu para deputado, e aí vai ficar nos dois? Não, não faria sentido nenhum, né? Então, quero dizer que, não obstante a proibição constitucional, nas esferas federal e estadual, do acúmulo de mandatos ou cargos públicos eletivos, a orientação do Supremo é no sentido de que essa regra não se comunica ao suplente, tá? Ao suplente ele pode, se ele for suplente de senador, pode ser vereador, suplente de vereador, pode ser deputado, quer dizer, então não impede. Agora, uma vez que ele seja convocado e assuma como titular, né, ainda que temporariamente, nesse caso, então ele vai ter que renunciar a um dos cargos, falou? Então é isso. Ainda, a impossibilidade de cumulação do mandato de vice-prefeito com outro cargo. Olha, emprego ou função na administração pública, ressalvada a posse decorrente de aprovação em concurso público. Isso também é válido que a gente fala para o prefeito, mas o vice-prefeito também entra nesse rol, né? Então, segundo o entendimento assentado pelo Supremo aos vice-prefeitos, se aplica essa vedação. Né? Então, que a gente deve sempre dizer que deve constar como reprodução obrigatória. Né? Então, lá na lei orgânica, que muitas delas não traz a figura do vice-prefeito, só do prefeito. Tá? Mas vale a pena, né, então, conferir aí a sua lei orgânica e dar aquela alterada aí, atualizando nesse aspecto, ok? Muito bem. Número de vereadores é para estar onde? Na Lei Orgânica Municipal. Vou explicar por quê. Lá na Constituição Federal, quando houve a emenda constitucional número 58 de 2009, então se colocou o número máximo de acordo com os habitantes. E vem de onde? Lá da Constituição, que diz qual o número, né, então, de vereadores. Então, por isso, é conveniente que se coloque também na sua lei orgânica, né, então, o seu próprio número, né, então, de vereadores. É curioso que aqui, eu vou dizer até mesmo, né, um decreto legislativo lá de chanceria, né, então, que aumentou o número de vereadores, né? Então foi visto de forma, porque a modificação deve ser feita onde? Por emenda à lei orgânica. Tá? Essa exegese é disposto lá na Constituição do Estado de Santa Catarina, né? Então, que a gente esteve trabalhando. E daí, portanto, o que a gente pode dizer, ocorre inconstitucionalidade formal quando um ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as normas de competência ou com o procedimento estabelecido para seu ingresso no mundo jurídico, ok? Então o Supremo já adiantou isto, tem muitas leis orgânicas que não trazem o número de vereadores e é importante ter, tá bom? O poder-dever é outra questão que a gente também deve discutir bastante. Olha só, hein? O prefeito, eu pergunto,
é obrigado a, a respeitar uma norma inconstitucional? Olha, nós temos muitos dispositivos nas leis orgânicas que são inconstitucionais. E o prefeito vai cumprir? Quero aqui dizer que há decisões que ele não precisa cumprir, ok? Então a gente pode ver aí na tela, né, o que os chefes dos poderes podem determinar os seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis tornadas o quê? Inconstitucionais. É a decisão do Supremo. Né? Então, a negativa do ato normativo pelo chefe do executivo reflete o quê? Um poder-dever, porque se ele cumprir uma lei que é inconstitucional, depois ele vai ter que responder por isso. E as nossas leis orgânicas estão eivadas de inconstitucionalidade. Eu vou colocar alguns exemplos adiante e daí nós vamos constatar, né, então, uma série de irregularidades, vamos dizer assim, né? O Poder Executivo não está autorizado nem obrigado a lavar as mãos diante de um ato normativo e constitucional que viole a Constituição Federal. Está na doutrina, né? O não cumprimento de lei considerado inconstitucional pelo chefe do Poder Executivo é um poder-dever que a autoridade possui. Né? Extraímos isso da Procuradoria-Geral de Justiça lá do Rio de Janeiro. Então, vejam, os vereadores, mas o prefeito está descumprindo a lei orgânica, mas descumprindo o quê? O que é inconstitucional? Então não está descumprindo, é o poder-dever, tá legal? É isso mesmo, viu? Agora nós vamos passar a reproduções proibidas, e nesse caso nós temos muito a dizer a respeito dessas reproduções proibidas. Mas eu fundamento em quê? A força do princípio da separação dos poderes, em primeiro lugar, que não admite, sob pena de intervenção, a interferência de um dos poderes na esfera de atuação do outro. Você sabia que se o prefeito realizar um ato administrativo de concessão, e tudo bem, por um decreto, então esse ato administrativo não necessita de autorização legislativa, tá? Porque isso aí é competência, né, então, do prefeito, e não pode a lei orgânica invadir isso. Né? O próprio texto constitucional estabeleceu o mecanismo, né, de controles recíprocos entre os poderes, o que se convencionou chamar de quê? Freios e contrapesos, os checks and balances. Né? Então, por esse sistema, o texto constitucional estabeleceu o controle externo do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Tá? Então, é essa competência que tem, claro, se um decreto exorbitar o poder regulamentar, né? Ou seja, então, se o prefeito colocar um decreto, um ato que extrapole o seu limite de legislar, aí cabe o quê? Ao legislativo sustar os atos, então, do prefeito. Né? Então, por isso que a gente coloca esse sistema de freios e contrapesos. Espera lá, né? Então não pode avançar muito. Né? E o que não deve constar na lei orgânica? Nós separamos aí mais de 40 casos, eu peço um pouco de paciência, né? Mas é interessante porque algo riquíssimo pode abrir, né, então, os nossos pensamentos, a nossa mente, então, nesse aspecto. Ou seja, então, quando nós falamos aqui, né, que não tem a autorização, né, então, do poder legislativo para os casos de afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal, né, seja do Estado, seja do país, em prazo diverso daquele estabelecido na Constituição Federal e na Carta Estadual. Não tem como, né? Ou seja, a Carta Estadual, quando a gente coloca assim dessa questão toda, de que ali deve ser, no caso de se colocar, né, a qualquer hora, qualquer momento, por qualquer prazo, não. A Constituição Federal, quando fala em 15 dias, então esses 15 dias devem ser mantidos.
Então, vejam só, como aí está, a Constituição dispõe 15 dias, então é isso que deve constar lá da lei orgânica, mas não diferente de qualquer prazo, né? Procedimento de apuração de infração política administrativa. Olha, nós temos visto muitas leis orgânicas que colocam, extrapolando os ditames, né, constitucionais. As súmulas 722 e a vinculante 46 do Supremo tratam que a definição dos crimes de responsabilidade, estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa de quem? Da União. Por isso, o decreto-lei 201 foi recepcionado, né, e ele deve ser seguido, ali traz todos os procedimentos. Então, não tem o que se inventar, deve-se constituir uma comissão processante, e daí, portanto, aquele que foi o denunciante, o denunciado, então não deve participar daquela sessão, né, não deve nem votar, né? Então, é ali que a gente deve seguir, e não inventar outras coisas, né, como a gente vê por aí. Um outro caso, a criação de crime de responsabilidade. Né? Então, é algo assim que extrapola a competência do município. Né? E ainda levando à suspensão do exercício do cargo de prefeito por isso. Isso é uma usurpação da competência legislativa que é privativa da União, né? Como a gente já mencionou. Criação de crime de responsabilidade também que repete isso, né? Então nós temos visto duas decisões em leis orgânicas diferentes, e aqui só para a gente repetir, né, então dizendo que essa usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre crime de responsabilidade e o seu processo de julgamento, né? Então, o que diz a súmula 46, né? A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são competência legislativa privativa da União. Ok, gente? Então deve seguir obrigatoriamente sem inventar. Aqui diz, né? Só para repetir, né, então, da súmula 46, denúncia contra prefeito, vice-prefeito e vereadores será recebida após aprovação de maioria absoluta da Câmara? Não precisa se reunir. Há precedente do STJ, isso aí já está lá no decreto-lei 201, né? Então é proibido colocar isso na lei orgânica. Outra, afastamento temporário do prefeito municipal em caso de recebimento de denúncia por infração política administrativa. Então é outra coisa, não se pode colocar, é aparente evasão da área de competência legislativa da União. Então não tem que legislar sobre esse aspecto, não é mesmo? Aqui nós tivemos, né, a emenda constitucional número 86 de 2015, que tratava sobre as emendas impositivas. E com isso houve aquela dimensão por vários municípios brasileiros. Não, vamos colocar também. Se lá os deputados, senadores têm emenda impositiva, a gente vai colocar aqui. Olha, isso aí também caiu, tá? Curioso que já foi até alterada essa emenda constitucional por outra, né? Então não existe mais essa emenda 86, do jeito que ela foi adotada. Então a reserva de 1% da receita para emendas individuais dos vereadores, ou 1,2%, e ainda uma lei orgânica dizia até da punição ao prefeito por crimes de responsabilidade, caso não cumpra as emendas individuais. Né? Então, houve a suspensão da eficácia da emenda constitucional 86, e daí, portanto, as leis orgânicas não acompanharam esse ritmo. Né? Então, são dispositivos inconstitucionais. Atribuições de funções estranhas à Câmara Municipal. Olha só que coisa que nós encontramos, né? Julgamento ficto das contas do prefeito. Nós sabemos bem que a Constituição garante, né, então, dessas contas, né, então, dos prefeitos, mas o Supremo adianta também que os
ex-prefeitos entram nessa. Imagine, tem contas que vão lá para ser analisadas, o Tribunal de Contas dá o seu respectivo parecer prévio, mas lá de um prefeito que atuou em 2010, 2015, né? Então lá na legislatura passada, não é o prefeito atual, ele é um ex-prefeito. Então, o que a gente encontrou? Que vamos fazer um julgamento aqui pro forme, ratificando eventuais prestações de contas fictas de exercícios anteriores. Isso atenta contra a Constituição, tá? Então, o certo é que a responsabilidade de agentes públicos por danos ao erários é imprescritível, tá? Não prescreve. Então, vejam, o julgamento das contas, ainda que seja ex-prefeito, com os pareceres prévios, e poderão ser as contas rejeitadas por 2/3 de votos dos vereadores, tá? Então vale aí esse alerta, essa situação. A lei orgânica muitas vezes fala sobre julgar as contas do prefeito, mas não está lá escrito ex-prefeito. Vale esse alerta também, tá bom, gente? Outra, essa daqui a gente tem visto cada coisa, né? Então, instituição de pensão vitalícia aos ex-prefeitos e pessoas prestadoras de relevante serviço ao município. Veja onde nós estamos. Né? Não existe isso, mas encontramos leis orgânicas nas nossas incursões pelo Brasil afora, né? Que nós realizamos esse tipo de atividade, né? Então, atualizando as leis orgânicas municipais e os regimentos internos. E essa pérola nós encontramos, e isso viola os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativas, né? E tem precedentes jurisprudenciais lá do Supremo, né? E daí a gente também encontrou em outra lei orgânica, né? Pensão vitalícia para os ex-prefeitos e ex-vereadores, né? Essa violação também, né? Como a gente viu, aos princípios da isonomia e razoabilidade. Tem lá, já encontramos, né, então, pensão vitalícia para vereador que tem exercido mais de 4 mandatos, também dos dependentes, né, então, ou seja, a viúva do ex-prefeito, quer dizer, tem direito. Então, gente, muito cuidado com isso, a gente encontra leis orgânicas, infelizmente a gente encontra assim, né? Então, tá aí, ó, previsão de pensão vitalícia por morte ou por doença grave, tendo como destinatários cônjuges ou filhos menores de titular de cargo eletivo. Isso também não existe, ofende ao princípio da moralidade administrativa, tá? Outra, estabelece o recebimento de subsídio do vereador acrescido do equivalente a 55% da remuneração de cargo comissionado do município. Gente, subsídio é parcela única, nada pode agregar ao subsídio, nenhuma gratificação, nenhum adicional, né? E tem muitos presidentes de Câmara que têm ficado numa situação muito difícil, porque paga uma gratificação para aquele vereador e daí, portanto, as suas contas são reprovadas no Tribunal de Contas e vejo que todas as contas estão conectadas com a Justiça Eleitoral e pronto, aí acaba a política, então, daquele presidente, né? Então, muito cuidado com isso daí. Aos ocupantes do mandato eletivo, aplicam-se as regras previstas no artigo 38 lá da Constituição Federal, né? Bem como as mesmas causas de proibição e incompatibilidade no exercício da vereança, pois que são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Não tem, tá? Então, muito cuidado com isso. As suas leis orgânicas, algumas delas a gente tem visto, não foram atualizadas, tá bom? Ainda,
essa daí é algo também que merece despertar a atenção dos vereadores. Revisão geral anual do valor do subsídio dos agentes políticos. Gente, isso não existe, tá? Olha só, hein? Essa revisão geral anual, que a gente até mesmo vê nessa questão da pandemia, vamos diminuir, né? Vamos fazer com que haja o repasse menor, quer dizer, não tem isso, porque nós devemos cumprir o princípio da legislatura. A fixação dos subsídios é de uma legislatura para outra legislatura. Então, que deve obedecer o sistema piramidal constitucional, segundo o qual guarda relação de vinculação e proporcionalidade com o subsídio recebido pelo deputado estadual. E este mantém vinculação àquele percebido pelo deputado federal. Então, é uma pirâmide, né? Então, quanto ganha o deputado federal? Aí, quanto ganha o estadual? E aí, quanto é que vai ganhar o vereador? Eles têm também, lá no artigo 29A da Constituição Federal, depende do número de habitantes, e daí, portanto, que se deve chegar, né, a esse valor, né, e esse valor, quando é fixado, não pode extrapolar também, né? Então, muita gente se pergunta, vamos fazer essa revisão geral anual. Não é para agente político, tá? Então, é preciso tomar esse cuidado. Outra, pagamento da remuneração de vereador licenciado que ocupa o cargo de secretário municipal. Gente, acumulação não existe. Ele deve fazer opção pelos seus subsídios, né? Então, por isso, incide em ofensa à iniciativa reservada ao poder executivo, autonomia administrativa e a independência e harmonia entre os poderes, né? Porque também não existe aquela isonomia. Claro que o vereador ele pode fazer opção, né, então, por um ou por outro cargo. Assim como o vice-prefeito, ele não pode acumular outro cargo público, né, como a gente já viu aqui. Tá? Mas as leis orgânicas não trazem nada disso, aí pronto, né, cria-se uma situação de fazer de acordo com aquilo que desejam, né, então, nos municípios, tá bom? Outra, atribuir ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade de remunerar vereador licenciado para atuar como secretário municipal que tenha optado por receber o subsídio da vereança. Quer dizer, então não pode ter essa acumulação, uma situação de aumento de despesa para a administração pública, ensejando uma indevida ingerência do Poder Legislativo na organização e nas despesas do Poder Executivo, infringindo assim o princípio constitucional da separação e harmonia entre os poderes, né? Que esse entendimento é amplamente confirmado, afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Ok? Entrando agora na seara em que muitos legisladores municipais acabam invadindo a competência do executivo no que diz respeito aos servidores públicos municipais. Então, vamos falar agora de algumas situações aqui, tá? A primeira delas aí, dispor matéria pertinente à organização e ao funcionamento da administração direta e ao regime jurídico de servidores públicos municipais. Isso na lei orgânica é muito arriscado, né? Então, é matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo e afronta o princípio da separação dos poderes. Outra, iniciativa pelo Poder Legislativo de temas que se inserem no contexto do regime jurídico de servidores públicos e estabilidade dos servidores públicos. Mais uma vez, isso aí é reservado ao executivo. Então, na lei orgânica, não é simplesmente dizer as atribuições do executivo regular, né, então, essas atividades, não colocar que é competência da Câmara Municipal, por exemplo. Aumento de despesa para o Poder Executivo sobre gratificações aos servidores públicos. Olha, tem tantas leis orgânicas aí que tratam sobre essa competência dos vereadores,
né? Então, isso viola o princípio da separação dos poderes, estou repetindo isso, né? É firme o Supremo Tribunal Federal o entendimento de que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remuneração de pessoal. Tá? Então, não é competência de vereador. Gratificação de representação a todos os servidores públicos. Acreditem, eu encontrei uma lei orgânica trazendo esse texto, só não vou dizer qual estado, qual município, mas é desse jeito, né? Mais uma vez configura o que? O vício de iniciativa, né? Então, o executivo, no momento que teve o arranque do processo legislativo, ele não participou. Então, não é competência, não se pode nem gerar despesas aí, né? Não há, como é que você vai emendar, né, então, do executivo assim? Tá? Não pode, não é, isso é inconstitucional. O que ainda não deve constar da lei orgânica? Mais uma vez dizendo sobre o regime, né, então, jurídico de servidores locais, né? Ou seja, é, é interessante isso, né? Porque a Constituição da República trata, principalmente lá no artigo 61, que é a competência, né, exclusiva, né, então, do poder do presidente da República, né? E vem para o governador e vem também para os prefeitos, tá? Então não pode, né, então, colocar isso aí. Outra, percentual ínfimo de 1% de cargos comissionados a serem ocupados exclusivamente pelos servidores efetivos locais. Ora, mas essa é uma ofensa também, né? Então, que dentro dos princípios constitucionais da proporcionalidade e também da razoabilidade, ainda que seja um quanto, né, então, bem pequeno, mas isso é competência do executivo, né? Outra também, jogar, né? Jogar para o público, né? Olha, vamos reduzir a carga horária do servidor. É o que a gente tem visto aí também, né? Essa questão do teletrabalho, falar, reduzir os salários dos servidores, não é bem por aí, né? Essa matéria para reduzir carga horária de servidor é do prefeito, não é de vereador. A Constituição Federal, lá, quando trata das atribuições do presidente da República, diz até que é norma de reprodução obrigatória pelos demais entes federados, porque é da executiva a iniciativa de leis que dispõe sobre a organização administrativa, né? Então, a alteração do regime jurídico incorre em vício formal, por se tratar de matéria em relação ao qual a iniciativa para instauração, ou começar o processo legislativo, só repetindo, é de quem? Isso, é do chefe do executivo, é do prefeito. Ainda, também, né? Iniciativa da Câmara Municipal que cria gratificação de regência para professores. Também não está legal. Isso é um vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, tendo em vista que teve seu processo legislativo iniciado pela Câmara. Não, não, é lá no Executivo. Estabilidade financeira permite que o servidor efetivo que tenha incorporado 10 décimos. Quer dizer, então o STJ aí já decidiu a vantagem deferida a servidor público a título de incorporação do exercício do cargo em comissão não se compromete para o futuro com o reajuste sofrido de tais cargos comissionados, sujeitando-se ao critério de revisão geral, isso aí quando se tem anualmente, né? Então, a estabilidade financeira para comissionado não existe. Concessão de serviços públicos é outra coisa também que se insiste em colocar. Ora, dentro dessas reproduções proibidas, né, então que aí não pode, não deve mesmo constar da lei orgânica, é algo que a própria lei de licitações já destaca, né, como é do agente público, como é de responsabilidade, né, então, dos próprios chefes do executivo. Então, a concessão de serviços públicos, subordinação à necessidade de autorização legislativa. Gente, não precisa. Autorização, permissão, concessão,
que são atos administrativos do prefeito, não precisa passar pela Câmara Municipal. Então, eu vou ler aqui algumas situações que nós levantamos, né, em leis orgânicas. Atividade tipicamente administrativa, sendo que a norma da lei orgânica municipal que a condiciona a necessidade de autorização legislativa ofende o princípio constitucional da separação harmônica entre os poderes, permitindo ao legislativo local imiscuir-se na função de poder executivo municipal. Quer dizer, então, inversão dos papéis. Outra, olha só, condiciona a celebração de convênios, consórcios, contratos ou acordos públicos ou privados do município a aprovação da Câmara Municipal. Fere o princípio da independência e harmonia dos poderes. Outra, autorização e concessão de uso de bem público por ato discricionário e precário, com a imprescindibilidade da deflagração do processo licitatório. Precisa, né? Então, envolve violações à independência e separação dos poderes, com indevida ingerência da Câmara de Vereadores sobre as atividades do Poder Executivo, tendo em vista que o dispositivo daquela lei, da lei municipal, né, exige autorização legislativa para uso de bens públicos, além no caso, condicionar a concessão administrativa, tá? Então, não precisa, isso aí já caiu, muitas leis orgânicas ainda trazem isso, é bom dar uma olhada lá, viu, gente? Tá? Competência da Câmara Municipal, autorizar a autorização, permissão, concessão, não precisa, não depende de autorização legislativa, tá? E outra, né? Então, prévia autorização legislativa para a celebração de contratos, acordos e outros ajustes de convênios, também ofende, né? Então, matéria privativa. Agora, essa daqui está sendo uma novidade e que não pode, né? Promover fiscalização preventiva das licitações municipais a cargo do Poder Executivo. Gente, o Executivo vai realizar uma licitação, deixa lá o processo licitatório. Cabe ao vereador, dentro das suas funções típicas, legislar e fiscalizar. Então, é o caso. E funções atípicas, julgar e administrar. Então, se houver uma fraude em licitação, então daí, portanto, as providências devem ser tomadas, né, pelos vereadores, né, então até mesmo verificando aí os agentes, né, então, responsáveis por isso, ok? Então, muito cuidado com essa situação. Aquisição de imóveis por compra ou permuta, a prévia avaliação de autorização legislativa, também não existe isso, porque ofende aos princípios da simetria e da autonomia dos poderes. No caso, essa despesa dependente de previsão orçamentária, controle exercido abstratamente por ocasião da aprovação do plano plurianual, diretriz orçamentária e orçamento anual. Então, a nova submissão à aprovação da Câmara a significar reapreciação do tema já debatido, matéria integralmente regulada pela Lei de Licitações, que dispõe acerca da aquisição, alienação de bens da administração pública. Né? Então, não estaria aí, né, o Legislativo realizando esse tipo de atividade, ok? Outra coisa que a gente vê demais, né, então, nas leis orgânicas, é a gratuidade dos serviços de transporte coletivo, tá? Então, aqui eu coloquei, né, esses aí, ó. Gratuidade dos serviços convencionais de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus do município de Barra do Piraí, lá, né, para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública. Quer dizer, então, no caso, também é matéria que é lá do prefeito, né? Não tem nada a ver com os vereadores, até porque isso aí vai envolver aqueles contratos, né, então, de concessão. Outra, custear o transporte rodoviário para estudantes de curso superior e curso técnico. Também ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade por envolver acréscimo de gasto horário municipal, o que é expressamente proibido. Tá? Então, quer dizer, as passagens ficam caras, daí, portanto, o contrato vai ser mais caro, oneroso,
né, por conta do que está lá na lei orgânica, então situações dessa natureza. Falou? Outra, concessão de bens de servidores públicos a particulares. Ainda tem isso em lei orgânica, meu Deus. Cobrança de prévia remuneração. Então, olha só, eu vou aqui emprestar uns servidores, a maquinário e tal, mas paguem. Violação dos princípios constitucionais que vincula a administração pública, designadamente os da moralidade e da impessoalidade. Essa também é demais, né? Isenção tributária de IPTU e ITBI a servidores públicos municipais. A ofensa ao princípio da isonomia tributária. A outra, a iniciativa privativa do prefeito para propor projeto de lei sobre matéria tributária. Bom, essa iniciativa é concorrente, tá? Sim, o vereador ele pode, né, legislar sobre matéria tributária. Isso já foi, né, então, disseminado, já foi consagrado, né, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Falou? Outra, prévia aprovação da Câmara Municipal necessária para autorização de projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural. Quer dizer, então, outra questão, né, que a gente vê aí sobre a expansão das cidades. Existe o plano diretor de ordenamento territorial, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa em cidades inteligentes da Universidade de São Paulo, né, então a gente tem estudado bastante isso, mas não compete aí aos vereadores toda vez que tiver ali uma empresa de construção civil, né, realizando aquele projeto, não, tem que passar pela Câmara. Não precisa, já tem um plano diretor, né? Então, quer dizer, a aprovação ou rejeição de tais projetos é de competência administrativa lá do prefeito. É um vício de inconstitucionalidade material, tá? E outras questões aí, vai fazer uma obra, tem que passar primeiro pela Câmara. Não precisa disso, ok? Ainda, outra questão também que a gente vê, veto submetido ao quórum qualificado de 2/3. Não, vejam, deixar de ser de homenagear, né, a própria segurança jurídica, né? Então a Constituição estabelece o quê? Maioria absoluta para a rejeição de veto e ainda a votação é aberta, né? Então caiu aquela questão do voto secreto pela emenda constitucional número 70, né? Então é outra questão. Mas comissões parlamentares de inquérito criada a requerimento de 1/5. Não, se constar da lei orgânica tem que ser de 1/3. Tá? Então, e outra coisa, tá? Quando se tem o requerimento para instituir a CPI, não precisa levar ao plenário para aprovar. Tá bom? Eu vi algumas leis orgânicas trazendo isso. Tá? Então, isso viola o artigo 58, parágrafo 3º lá da Constituição Federal, que condiciona a instalação da CPI a requerimento de 1/3 dos parlamentares. Tá? Outra coisa também que tem caído, né, aí na justiça e tal, é a antecipação da eleição da mesa diretora. Gente, essa é uma manobra que impede o controle e fiscalização dos eleitos por seus pares. Então, quer dizer, se no momento em que se entrou, a lei orgânica estabelece ali 1 ano ou 2 anos, não, vamos mudar a regra do jogo, a eleição é feita na última sessão ordinária do ano, no segundo ano de mandato, que seja, tá? Isso aí é a regra regimental, isso aí não precisa nem constar do regimento, da lei orgânica, tá bom? Vai lá para o regimento que resolve isso daí, ok? Outra, perda e suspensão de direitos políticos como hipótese em que seria necessária prévia deliberação. Ou seja, a perda ou suspensão desses direitos políticos é uma hipótese que enseja a perda automática, a condição de elegibilidade de parlamentar, não havendo espaço para deliberação da Casa Legislativa, cabendo-lhe apenas declarar a perda do mandato. A Justiça Eleitoral simplesmente encaminha lá, perda do mandato. Então a mesa diretora é que tem esse poder,
né? Então, no caso, o ato da mesa, abrindo aí com o presidente, declarando a vaga, né? Então, por, aí, no caso, suspensão dos direitos políticos, ok? Outra, quórum qualificado de 2/3 para rejeitar veto do chefe do executivo ao projeto de lei. Gente, a Constituição Federal já diz que é de maioria absoluta, e o voto aberto, né? Então, na esteira do entendimento perfilhado pelo Supremo, o quórum para a rejeição do veto aposto pelo chefe do Executivo a projeto de lei aprovado pelo Legislativo é de quê? Isso, maioria absoluta. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. Revelando-se incompatível com a ordem jurídica a previsão de 2/3. Tá? Então, isso aí, vou acertar aí a lei orgânica, né? A melhor coisa que tem. Tá bom? Ampliação dos requisitos para a nomeação de secretário municipal com a exigência concomitante dos domicílios civil e eleitoral. Olha, lá no Decreto-Lei 201/67 diz, olha, o que o vereador tem que fixar a residência no município. Agora, secretário municipal, não necessariamente. Já houve já inconstitucionalidade de lei, por exemplo, de uma lei orgânica, né, no caso, dizia assim, né, que todo servidor comissionado deve residir no município. Não, isso aí é válido para os vereadores, né? Então, por quê? Porque extrapola até mesmo os requisitos para o exercício do mandato eletivo. Viola o princípio da simetria, a competência privativa do chefe do executivo, né? O secretário municipal é de livre nomeação e exoneração, aí vale uma usurpação da competência, né, gente? Então, isso aí não deve constar, né? Não é papel, né, então, de dizer quem é que vai ser secretário municipal ou não. De fato, a gente deve também entender que existe a súmula vinculante 3, né, que diz ali, né, que pode parentes de primeiro, segundo, terceiro grau do prefeito exercer cargos como agente político, como secretários municipais, mas não como diretor, não como chefe de oficina, aí não, secretário de lá do secretário, não, só secretário, só agente político. Quem são os agentes políticos municipais? Prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. É essa categoria que nós temos de agentes políticos dentro dos municípios. Gente, nós falamos aqui sobre todas as situações, né, então, que pode constar do regimento, da lei orgânica, perdão, né, o que deve constar, que é obrigatório, e que não deve constar, que aí é reprodução proibida mesmo, né? E esse princípio da simetria deve ser resguardado, ok? Agora, eu quero falar aqui repetição constitucional com alteração, porque muitas leis orgânicas lá de 1990 foram criadas, né, mas não foram modificadas. Quero aqui dizer, por exemplo, de reprodução desnecessária. Se já está na Constituição que pertence aos municípios o produto de arrecadação de imposto da União sobre renda, a proventos de qualquer natureza, 50% do produto de arrecadação, quer dizer, já está lá na Constituição, no artigo 158, então por que vai repetir lá na lei orgânica? E assim são vários outros aspectos. Por exemplo, a reforma previdenciária. Já tivemos sete reformas previdenciárias na Constituição Federal. E quantas reformas previdenciárias tiveram os municípios? Né? E aí, aquele dispositivo do artigo 40, que foi lá no início da Constituição de 88, reproduzido na íntegra da lei orgânica. Gente, isso aí não pode, é reprodução desnecessária que só vem, né, então, a atrapalhar, né, o gestor público municipal. Tá? Então, aqui é um exemplo. Nós podemos também dizer sobre a incompetência municipal. Também, olha só, a lei eleitoral, e aqui a gente deve destacar o seguinte, que é uma lei nacional. Existem as leis federais e as leis nacionais. Para entender legal isso aí, uma lei nacional, como o Código Penal, como os processos,
como a lei de licitações, quer dizer, então, essa incompetência municipal de legislar sobre leis nacionais, não dá para conceber. E colocar na lei orgânica, aí altera a Constituição, altera aquela lei, mas mesmo assim, tá, eu sugiro que não se coloque aquilo que for de leis nacionais nas leis municipais. Se for leis federais, pode até parametrizar, né, tendo aquele espelho, por exemplo, da Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assim como tem dos estados, aí sim, dos municípios. O Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação, né? Então, quer dizer, aí nós temos que atender a esses parâmetros, né, então, legais, para entender isso. Portanto, tá aí, ó, nós encontramos situações de condições de elegibilidade para o exercício do mandato do vereador, na forma da lei federal. Quer dizer, então repete tudo que está lá na Constituição, né? Então, a reprodução, que pouco importa, né? Ok? Bom, eu vou citar aqui algumas situações de boas práticas legislativas, né? Então, podemos dizer aí de um prêmio paulista que teve, que autorizou o executivo a conceder benefício de auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica, lá no município de Taboão da Serra, né? Então, o que acontece, né? A Lei Maria da Penha destaca isso, que essa violência contra a mulher é ação ou omissão. E nós temos visto que esse período de pandemia tem crescido bastante o número de casos de violência doméstica, até sugerir às vereadores, né, que as mulheres usassem um código, né, se vai à rua fazer compra, vai à farmácia e tal, usam a máscara da cor vermelha, né? E daí, portanto, leva ali na bolsa, né? No momento que estiver lá junto ao atendente, coloca, o atendente então já sabe aquela senha, já pega os dados, já liga, e aí sim cabe às autoridades realizarem as suas investigações, ou até mesmo usa um batom ali, quer dizer, então são vários códigos, né, que precisam ser disseminados, né, e daí, portanto, uma lei municipal poderia muito bem atender isso daí, né? Então, aqui é só para demonstrar isso. Uma outra, né, que pode até ser inserida na lei orgânica, e que foi uma lei do ano passado, bem recente, né, que alterou a lei dos registros públicos, que dispensa o habite-se na verbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento, né, finalizada há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Então, isso aí é legal, né? Então, os vereadores podem ter essa iniciativa legislativa, criar em seu município, né, então, dispositivos, né, para regular, né, então, essa questão do habite. Se lá no seu município o prefeito está cobrando o habite de pessoas que moram em lugares carentes, né, que é de baixa renda, está errado, né? Então cabe aí uma fiscalização, né? Então é interessante aí buscar, né, então essas informações, tá? Aqui deixando esse recado, né? Então o nosso tempo já está quase acabando, né? Então Beccaria, né, um jurista, um filósofo, um político ali do seu livro, né, dos delitos e das penas, muito famoso, né? Então disse ele: quereis evitar os delitos? Fazer com que as leis sejam claras e simples, e que toda a força da nação esteja empenhada em defendê-las, né? Então, quer dizer, se nós queremos evitar os delitos em nossos municípios com as leis que nós temos, então que elas sejam cumpridas, vamos defender, né? Vamos colocar leis boas, né? Leis com qualidade, com impacto social positivo, como diz a legística, né? Que é a ciência da legislação. Nós escrevemos algumas coisas então acerca da legística, né? Então fique à vontade, né? E aqui eu deixo meus contatos, né? Tá aí as nossas obras também para download, né? Você pode buscar aí no iesla.academia.edu, né? A gente tem lá
obras sobre o legislador municipal, temos a cartilha do vereador, temos sobre legística, a estrutura das leis, a lei que ensina a fazer leis, sobre os tributos municipais, sobre o patrimônio também municipal. Né? Então, com isso, eu deixo aqui esse recado, né? E agradecendo a União dos Vereadores do Brasil por participar desse circuito UVB-Web, né, de capacitação legislativa. Um grande abraço e fiquem com Deus, cuidem-se, porque nós estamos aí para servir a todos, tá bom? Um grande abraço, tá aí os nossos contatos, tá? Então fique à vontade, acompanhe nas nossas redes sociais. Até logo!